Quando algo não está do nosso agrado, sem graça, falamos que está sem sal. Olha só, o sal é um elemento tão importante, ele é essencial, não só na culinária, mas também na geopolítica, e é o tema do nosso bem-estar de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza, mais uma semana aqui, estamos encerrando com sucesso. E o assunto de hoje? É sempre uma alegria, Joyce, vir aqui de sexta-feira para encontrar você, para encontrar o público. E ainda mais quando um assunto, como ela disse, o assunto de hoje é especial, porque é fundamental para a vida humana. Tá curioso, né? Então fica com a gente. É salgado. Doutor Jô Furlan, médico nutrólogo. É sempre um prazer recebê-lo, contar com a sua companhia, doutor. Prazer é meu, minha amiga, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente quando a gente está falando de uma coisa que é tão interessante, tão fundamental e tão polêmica, né? É verdade, as pessoas hoje vão descobrir informações aí que passavam batido. De moeda de troca, motivo de guerra, o sal está presente em nosso cotidiano de forma tão natural que às vezes esquecemos o quão essencial ele é. Doutor, qual que é o papel do sal no funcionamento do organismo? O sal, ele é fundamental no controle da pressão arterial, no equilíbrio hídrico, né? De como funcionam os fluidos do nosso corpo. Isso vai da condução do estímulo nervoso à contração do coração. Então, parece uma coisa simples, mas o sal, ele é determinante nesse processo. Ele, como eu vou dizer, ele é extremamente necessário, tanto a gente não pode contar, mas quando você vai assistir um filmezinho, aquela coisa toda, quando uma pessoa vai meio que tentar matar outra, uma das coisas que ela procura desestabilizar é o equilíbrio do sal no corpo. Então, só para a gente entender como o sal pode salvar vidas e pode comprometer a vida das pessoas. O doutor falou aqui, controle da pressão arterial. Nós já vamos falar aqui ao longo do programa mais, porque é tão polêmico em relação à pressão arterial, né? A gente pensa, não pode, quem tem pressão arterial não pode comer sal. Caiu a pressão, vai lá, coloca sal embaixo da língua. Vamos ver se isso aí pode ou não. Agora, Val, qual a origem do sal e como começou a ser utilizado? Sempre esteve do lado do ser humano, Joyce. A gente pode dizer que é um dos alimentos ancestrais. Por quê? Quando começa a humanidade, eles começam a perceber que, principalmente os mamíferos mais próximos, eles lambiam determinadas rochas, determinados barreiros, porque tinha sal. E o sal sempre foi necessário, extremamente necessário, principalmente por causa da preservação dos alimentos. Então não era nem tanto para temperar, nós não tínhamos todo esse conhecimento a respeito de controle hidráulico do corpo, hídrico do corpo, como o doutor acabou de falar. Porém, era extremamente importante, extremamente necessário, motivo de guerras durante milênios, exatamente por causa do quê? Preservação dos alimentos. Era assim que você podia caçar e guardar um pouco de carne para você comer em outros dias que não fosse exatamente na hora. E ele é extraído da própria natureza, né, Valderson? Sim, ele nasce assim, de uma certa maneira, podemos dizer até espontâneo, Joyce, porque os oceanos são todos salgados, então, pela própria evaporação da água do oceano, já dá origem àquele sal mais grosso, aquele sal marinho. Agora, tem as minas de sal, chamado sal-gema, que também foi descoberto, já existe registro dessas minas de sal-gema 3.000 anos antes de Cristo na China, como já sendo que um grande comércio. Já tinham províncias que eram especializadas só no sal. E ele é encontrado, de uma certa maneira, em todos os lugares do planeta. Tanto é que um dos maiores salares que existem até hoje, lugares de sal mesmo, está na Bolívia, a quase 5.000 metros de altura. Ô, doutor, e tem diferença aí entre os tipos de sal? Que tem o sal light, o sal mineral, o sal rosa. Tem diferença entre eles para a saúde? A gente usa basicamente tem 4 tipos de sal, né? O sal normal, que a gente usa, o sal de cozinha, o sal rosa, o sal marinho e o sal light, né? O sal light, ele tem uma mistura para ter menor quantidade de sódio. O sal marinho
ele mantém os nutrientes, ele mantém muitos de alumínio, de uma série de substâncias típicas, características dele diferente do sal de cozinha. Porque o nosso sal de cozinha, o que acontece? O nosso sal de cozinha é um sal que foi processado, por assim dizer, né? O que aconteceu? Retiraram os minerais dele, né? Adicionou o iodo, isso é uma coisa que estabeleceu com o tempo até na prevenção de bócio, né? No sal marinho você tem esses minerais mantidos. No sal rosa do Himalaia, o que existe muitas vezes, e a pessoa tem que tomar cuidado, é que esse sal rosa do Himalaia tem muita coisa que é fake, viu, Joyce? Viu, Anderson? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde consome, onde compra esse sal do Himalaia. E você estava comentando, você estava falando que na antiguidade o sal era essa ferramenta, né? Esse elemento, esse instrumento de conservação. E eu vivi muito isso na Amazônia, Walter. Fiquei 7 anos lá e eu já comentei essa história, mas vou repetir a história porque é muito relevante. Quando começou a pandemia, a gente não permitia mais o trânsito no rio das comunidades, né? O governo, a mineração, no caso lá que eu atendia, mandava para as comunidades uma cesta básica. Qual era o item que as pessoas mais tinham medo que faltasse na casa delas? Não era o açúcar, não era o macarrão, não era o arroz, não era o molho de tomate, era o sal. Porque quando você não tem acesso à energia elétrica, e lá a grande maioria não tem, né? As comunidades um pouco mais desenvolvidas têm um gerador que liga das 6 da tarde às 10 da noite, mas são as pessoas que têm uma condição financeira melhor, porque tem um freezer e vai ter 4 horas de energia, o custo do combustível é alto. Qual era o medo, Joyce? Qual era o medo, Walter? Faltar sal, porque sal era o que dizia, o que garantia a conservação da minha pesca, que hoje foi boa, que eu não sei se amanhã eu vou conseguir. Então, a angústia, a preocupação das pessoas era sal. É uma coisa tão simples que quando você começa a imaginar nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com tudo que a gente vive, as pessoas não conseguem imaginar que no Brasil a gente tem 10 milhões de pessoas vivendo às margens do rio. A população da Suíça é de 8 milhões e meio de pessoas. Então, só para a gente entender a delicadeza disso. Lógico que dentro disso você tem pessoas que têm mais acesso e menos acesso. Mas onde eu atuava, era a última cidade antes do Suriname e da Guiana. Você está falando de onde as pessoas viviam assim, onde não tinha nada de energia elétrica na casa. Então, você vivia como na época de Jesus, 2000 anos atrás. Então, o sal era uma coisa, assim, sal e combustível eram elementos, são elementos até hoje fundamentais, né? Então, o sal, ele tem esse poder de conservação, de trato. Eu recentemente testei umas receitas para fazer carne de sol aqui, usando sal, porque eu adoro aprender, você sabe que eu adoro cozinha, aprender a fazer uma carne de sol aqui em casa. Estou aprendendo, estou me acertando com essa história do sal, Joyce. Depois vamos falar sobre isso, ou até provar, quem sabe, né? E a gente falava justamente isso enquanto aguardávamos o doutor, sobre a falsificação do sal rosa, né? Que pode, sei lá, ser tingido. E como que é fácil identificar se ele é verdadeiro ou não? Eu acho um pouco difícil, Joyce, porque nós não temos hábito de colocar muito sal na boca, né? Você só vai saber isso daí quando você processar esse sal de alguma maneira. Por quê? Normalmente, os corantes, eles são à base de água. Então, quando você dissolve esse sal colorido ou fake da água, a água vai ficar colorida, né? E o sal normal, rosa, não acontece isso. Mas o sal tem uma coisa muito interessante. Os egípcios que inventaram essa maioria de coisas de conservação de carne, a carne de sol, os egípcios que inventaram. Outra coisa também que os egípcios criaram à base de sal, que a gente nunca soube, as azeitonas, a preservação dos frutos das oliveiras. Por quê? Precisava disso. A China já criou uma outra coisa muito interessante, isso daí 12 séculos antes de Cristo. Eles misturaram soja com sal e daí saiu o quê? O famoso molho shoyu, que todo mundo usa, que é tão popular, tão assim. E também o sal sempre teve um papel importantíssimo como um elemento de cura. Para as feridas, para os cortes, para uma série de problemas. Usava o quê? O sal. Isso eu estou falando da parte física, porque Joyce tem a parte espiritual que é fortíssima.
Nos últimos anos, aprendemos que a batalha cultural não é local, ela é mundial. O que acontece aqui nasce em outros países. O Brasil não cria essa engrenagem, ele apenas a absorve. E não faz sentido querer transformar o Brasil sem participar da luta global. A Brasil Paralelo nasceu com esse propósito: ser uma produtora independente dedicada à transformação cultural do Brasil. E agora, chegou o momento de dar o próximo passo. Para que nossas produções conquistem também o público internacional, nós precisamos abrir o caminho lá nos Estados Unidos, o epicentro da batalha cultural. E foi por isso que criamos a Big Picture Originals, o braço internacional da BP. E nós queremos, é claro, que você faça parte dessa missão. Nós nunca aceitamos um centavo do dinheiro público e nunca aceitaremos. Assim, garantimos total independência na criação dos nossos originais. E para que possamos seguir em frente, tanto aqui no Brasil como no mundo afora, tirando mais produções do papel, nós contamos com seu apoio, tornando-se um membro da Brasil Paralelo. A sua assinatura nos ajuda a seguir em frente na busca pela verdade e também, é claro, te garante acesso a centenas de originais da BP, que são os nossos documentários, séries e filmes exclusivos. Em 2026, nós vamos ampliar o nosso catálogo de ficções originais. E, inclusive, já temos novos filmes em produção. Para que ninguém fique de fora, nós estamos com o maior desconto da nossa história. E hoje, com apenas R$ 7,90 mensais, você libera o seu acesso ao Plano BP Originais. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante da BP hoje mesmo. Apenas R$ 7,90 mensais no plano anual e você garante acesso a todas as produções originais BP e ainda apoia uma mídia independente. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Que era considerado tão valioso na antiguidade justamente por esses benefícios. Você vê algo que é essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas a gente até tem aí em abundância e nem dá importância muitas vezes, né? Mas sem o sal não há vida. Não acontece nada, Joyce, é um problema, porque se falta o sal, você perde energia, né? Você fica praticamente sem vitalidade. Então esse sal, ele tem um papel muito importante, o doutor já tinha dito, é ele que regula todo o nosso sistema de pressão arterial. E se a nossa pressão está descontrolada, você está completamente descontrolado também. Você não tem, enfim, falta muita coisa em sua vida. E ele sempre foi caro, por quê? Porque ele não era de fácil extração. A Europa, principalmente no centro da Europa, o mar era muito distante. Então você tinha que transportar esse sal. Esse sal também era transportado pelo deserto também. Apesar de que no deserto do Oriente Médio tem algumas lagunas que são salgadas. Então eles podiam fazer também esse sal colhido pela evaporação. Mas sempre foi um ingrediente extremamente necessário e muito valioso. Os romanos criaram até a Via Salária, que era uma estrada intensamente vigiada exatamente para traficar o sal, para levar o sal para todos os pontos do Império Romano. O doutor falou aqui em equilíbrio. Doutor, qual o risco de uma dieta com excesso ou falta de sal? Eu vou pegar o gancho do Horace. Sal virou adjetivo de comportamento. Quando você conhece uma pessoa insossa, você fala que ela é sem sal, né? Você fala que é uma pessoa que, nossa, não tem gosto, olha que coisa, né? Risco, alteração da pressão arterial, retenção líquida, sobrecarga renal. Então, você imagina, você vai comprometer o rim, que é um órgão fundamental. O grau de hipertensão, a gente sempre recomenda uma dieta hipossódica, e aí o que a gente não é tirar todo o sal, gente, mas é melhorar os outros temperos.
Na Bahia é muito comum o coentro, mas você vai colocar salsa, alho, você vai colocar outras coisas que vão colaborar nesse tempero. Já a falta pode gerar desde da alteração para a hipotensão, porque o que a gente tem a cultura, né? Ah, teve hipotensão, o que a avó dizia? Coloca o salzinho debaixo da língua, né? Pode gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, isso pode gerar o quê? Tontura, fraqueza. Antes de ontem uma pessoa me ligou, eu passei mal e mandaram colocar sal debaixo da língua. Como você tem uma história de hipertensão, de alteração de diabetes na família, então você pode ter feito uma hipoglicemia, você pode ter um sintoma parecido que é aquela coisa que eu estou desligando, mas quando você está com a pressão baixa, o que você tem? Um menor fluxo de sangue para o cérebro, né? Então você vai ter essa sensação. É muito comum na pessoa que está tratando hipertensão arterial, que não sabia que tinha um problema e começou a tomar o remédio, quando ela começa a tomar o remédio, ela fala, eu tenho muita moleza. Por quê? Porque leva mais ou menos algumas semanas para os vasos sanguíneos se adaptarem a uma pressão menor, porque eles se contraem para proteger os órgãos fundamentais, principalmente o cérebro. Então, quando você tem uma pressão menor, você tem um aporte um pouquinho menor, então isso dá essa moleza. Com o tempo, 2, 3 semanas, um desafio que a gente tem muitas vezes no paciente que está tratando hipertensão é que quando ele começa a tomar o remédio, ele fala, está me dando muita moleza, estou rezando para o mundo acabar em barranco para eu morrer encostado. Então, a gente explica, nesse comecinho talvez você tenha isso, né? E preste atenção, mas vai normalizar, vai melhorar. Então, o sal é fundamental para a vida e também pode ser causador da morte. A gente volta, olha que paradigma, né? Exatamente, o que cura pode matar. Doutor, então, porque isso é praxe. Caiu a pressão, todo mundo fala, coloca um pouquinho de sal e parece que a pressão sobe na hora, a pessoa já dá uma reenergizada. Não é recomendado? Se você tem um histórico disso acontecer regularmente, pode ser, você faz, mas a gente tem que tomar cuidado. É o principal fator de tontura, de hipotensão? Não. Então a gente tem que tomar cuidado porque você tem, às vezes pode ser um paciente hipertenso e às vezes a pessoa não sabe que tem pressão alta, né? Então eu sempre tenho uma coisinha, um aparelhinho de pressão é uma coisa que a gente sempre tem que ter em casa, que tem esses de punho, são baratinhos, é sempre bom a gente ter isso dentro de casa. E tem outra, se você está tendo isso sistematicamente, você pode fazer uma vez, eu melhorei, ok, vai ao médico, vai verificar o que está acontecendo, que muitas vezes o sal teve o tal do efeito placebo, né? O corpo se corrigiu, o sistema nervoso corrigiu o processo, o sistema vascular se adequou e você melhorou. Você não melhorou por causa do sal, você melhorou porque o seu corpo se encontrou o que a gente chama de homeostase, do ponto de equilíbrio, que ele ficou desequilibrado. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes uma coisa que parece simples, que você corrige, mas eu nunca tive problema. Não, você nunca levou a sério o problema. Então, consulta o médico, verifique, ele vai acompanhar, para a gente evitar problema, né? Mais vale a pena prevenir que remediar. Agora, o sal ele era usado como moeda de troca, né? E até arma na guerra. Com toda certeza, Joyce, porque como ele era muito valioso, ele valia muito dinheiro. Tanto é que vamos dizer, todo o poder do Império Romano, depois quando ele termina, todo o poder de Veneza, de Gênova, aquele poder italiano na era renascentista, era exatamente graças ao quê? Ao comércio do sal, ao monopólio do sal que eles tinham. E era uma arma de guerra, por quê? Porque quem não tinha queria atacar o outro lugar que produzia sal, que era responsável, se não fosse pela produção, pelo menos pelo controle. Isso, e é disso daí que vem a quantidade de palavras que, de uma certa forma, nós herdamos, né? O que começam com sal. O próprio salário, né? O salário era a quantidade de sal que os romanos recebiam como pagamento pelo seu trabalho. E esse salário, né, é uma coisa importante, porque eu lembro de um dos mestres que eu tive na minha vida, que ele dizia assim, se você não come sal direito, você não ganha salário. Se você não ganha salário, você nunca vai ter dinheiro na vida. Então, a nossa relação com o sal precisa ser mais que consciente, precisa ser uma relação responsável. Por isso que salário vem de sal.
Exatamente, exatamente daí, Joyce. E não só isso, como tudo que vem, até as determinadas cidades vêm de sal. A gente não pode esquecer que, por exemplo, na Áustria tem uma cidade muito famosa chamada Salzburg, cidade do sal. Quem nasceu nessa cidade? Mozart, um dos maiores gênios musicais que a humanidade já conheceu. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitai 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitai 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Doutor, tem uma recomendação diária de sal aí que a gente pode consumir? Então, a recomendação diária, a gente está falando em mais ou menos 2 colherzinhas de sopa de chá rasas. O ideal é que você vá compondo, né? Eu gosto muito de deixar pronto, preparado um temperinho de sal com alho, porque assim você vai potencializando algumas coisas. Mas o nosso paladar, o paladar do brasileiro é um paladar mais carregado no sal, né? Tanto que a gente, quando vai para o hospital, a gente fala, nossa, como essa comida está sem sal, né? É muito comum você ouvir essa história, essa reclamação de, poxa, a comida de hospital é sem sal. Por quê? Porque a gente está habituado a carregar a mão no sal. Então, uma coisa que nós temos que criar o hábito é aprimorar e utilizar outros tipos de tempero, né? Para que tenha gosto, para que não fique insosso, mas que a gente possa não estar abusando simplesmente do sal. É questão de hábito, né? Ô, doutor, inclusive quem tem pressão alta também pode consumir o sal, então pode e até deve, mas desde que não seja exagero, essas 2 colherzinhas aí por dia. Com moderação, e qual é o grande risco da pessoa que tem hipertensão, Joyce? Voltamos à história dos alimentos ultraprocessados, né? A pessoa vai comer um embutido, a pessoa vai comer um salgaditos desse da vida, e é que você não tem o controle efetivo, né? Só está lá rico em sal. Então, a gente tem que tomar muito... A pessoa que tem hipertensão arterial, ela tem que tomar muito cuidado com os alimentos ultraprocessados. Todo mundo tem, mas a pessoa que tem hipertensão em especial, porque ela não sabe quantificar o quanto tem de sal ali. Então, ela sempre tem que tomar muito cuidado. Eu sempre brinco, né? Eu gosto muito de fazer guacamole. Guacamole é aquele patê com abacate, sal, cebola, né? Só que em guacamole as pessoas fazem normalmente o quê? Compra aquele itos da vida, né? Que parece a tortilhazinha. Uma grande dica, pega o pão sírio, abre o pão sírio no meio, corta, faz na air fryer 5 minutos, vai ficar maravilhoso como a basezinha para você comer o seu guacamole. Então a gente tem que entender que
da mesma forma que o nosso alimento nos cura, o alimento nos mata. Então, eu sempre insisto no caminho do meio. A gente, poxa, mas eu não como isso todo dia. Tá bom, então vamos encontrar qual é o padrão de alimentação. Pô, abusei um pouquinho, como eu sempre brinco, Joyce, qual o dia da gente pesar? É quinta-feira cedo. Né? Por quê? Porque deu tempo de fazer academia segunda, terça e quarta para corrigir o pé na jaca no final de semana. Então, a gente tem que encontrar um pouquinho desse caminho para que a gente possa viver. Não dá para a gente viver sem. Não chega numa festa, em algum momento, tente comer alguma coisa que não tenha carboidrato. Dificilmente você vai comer alguma coisa. Mas você tem que entender que todo prazer momentâneo tem um preço a longo prazo. E o sal cobra isso. Muitas vezes uma pessoa tem uma crise hipertensiva à noite porque abusou do sal no churrasco. Né? Então, na feijoada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que prestar atenção. O doutor falou cura e mata. Engraçado que o sal ele pode ser usado tanto para atrair prosperidade como para afastar energias negativas, né? Normalmente a gente conhece para afastar. Por quê? Nada melhor quando você está carregado, mal-humorado, de mal com a vida, do que você ou tomar um banho de mar, porque a água já está salgada, ou então, se você não tem essa possibilidade, pega um balde e tal, põe ali uns 5 litros d'água e tal, e põe meio copo de sal ou 2 colheres de sal grosso, de preferência, dissolve aquilo tudo e joga do pescoço para baixo. É maravilhoso. Se você tem receio disso, às vezes, minha religião não permite, ou eu não acredito em nada disso, não tem comprovação científica, você pode fazer uma coisa muito simples e que funciona do mesmo jeito que você vai ficar super feliz. Pega uma bacia, um balde, faz a mesma coisa, água, um pouquinho de sal grosso e coloca teus pés. Principalmente à noite, quando você termina o dia, se essa água estiver morna, tipo um escaldapés, melhor ainda. Por quê? Vai tirar todo aquele cansaço, toda aquela nhaca, toda aquela energia ruim que possa ter ficado junto com você. Agora, serve para proteção? Claro que serve. Nada melhor do que a gente ter um copinho com sal perto da entrada de nossa casa, ou do escritório, do consultório. Porque, além de purificar o ar, vai servir também para afastar tudo de ruim que possa chegar ali perto. Gostei desse escaldapés, super fácil, prático. Facílimo, Joyce, e é uma delícia porque é relaxante, você vai dormir super bem, tranquilo, e é aquele momento, aqueles 10 minutos que você vai ficar sentado e você descansa mesmo do dia. É uma delícia. Qual que é a diferença do sal e do sódio? O sal, ele é composto de sódio, É a o gente sempre cloreto fala, de o sódio. problema é o sódio. O sal é o cloreto de sódio. Né? E o sódio é o mineral. Ó, Valderson, só para provar para você, eu pedi para minha esposa aqui, ó. Tá vendo, ó? O alho, isso daqui tem um fica aqui na entrada de casa, tem um carvãozinho, sal grosso e o alhinho. Só para provar, gente, na dúvida, a gente se protege. Por que o sal ele tem esse poder, né, de proteção espiritual? Todas as religiões, Joyce, absolutamente todas, usam o sal. Seja nos rituais, seja na proteção. Na religião católica, quando você é batizado, você já recebe o sal. É interessante, porque em outras religiões é a mesma coisa. Nas religiões orientais, você faz oferendas de sal. Então, ele sempre foi extremamente valioso também nesse sentido de realizar uma troca entre o céu e a terra. Nos termos bíblicos, já no Levítico, no 2º livro de Levítico, Deus já dá orientações precisas de como usar o sal no templo, como fazer as oferendas, que tipo de prato. A gente não pode esquecer, existem 4 evangelhos sinóticos. Em 3, Jesus Cristo, o grande mestre, ele fala para os seus apóstolos, vós sois o sal da terra. E isso daí é importante, porque não é apenas de você usar o sal, mas é de você entender que nesse processo de sal, como proteção, como preservador da vida, cada um de nós, cada um dos seres humanos, tem uma responsabilidade muito grande, que é de preservar a sua vida e de orientar na preservação da vida das outras pessoas. É isso então, sal é vida. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações, é sempre um prazer contar com a sua companhia. Prazer, meus amigos. Lembrar que a gente sempre tem as opções boas de
complementar, né, de diminuir o uso de sal, usar o limão, a cúrcuma, o gengibre, o alecrim, você tem a pimenta, então você tem que sempre estar buscando lembrar que o teu paladar pode ser aprimorado. É sempre um desafio, é sempre a cozinha é uma paixão, então é sempre uma brincadeira gostosa, mas meu amigo, minha amiga, é sempre um prazer. Nosso amigo, nossa amiga que está assistindo a gente, sejam todos sempre bem-vindos à Força do Agro. O sal é vida. É isso aí, vá um excelente final de semana. Para você também, Joyce, com muitas flores de sal, porque faz bem para a saúde. E para você também, põe mais tempero em sua vida. Tchau. É isso aí, um excelente final de semana e até segunda-feira.